Olá, queridos! Estamos iniciando aqui o programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima, estarei com vocês e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o nosso programa falando hoje de política e religião. Sempre um tema sério e com leveza a gente vai trazendo esse tema para vocês. Para falar desse tema comigo, eu estou aqui com o pastor Osmar. O nosso pastor estava na... Como é que o senhor falou comigo lá em off? O senhor falou assim, eu estava na graça... E agora eu estou na rocha. O senhor fez o sentido inverso. Eu estava lá na glória e agora eu estou na rocha. Primeiro a gente fica na rocha, para depois ir para a graça. Mas o pastor Osmar está sempre na contramão da coisa, né? Primeiro glória, depois rocha. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Espero que a gente possa ajudar muita gente que vai estar nos assistindo. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muita gente. Dúvidas, esclarecimento, tudo aqui no Conexão. Sim, nós vamos, no Conexão, falar sobre política e religião. Hoje é um assunto que está sempre no nosso meio, né? Sempre na moda mesmo, porque não tem como não falar sobre política, né? Falar de religião e política, tem sempre essa discussão no meio tanto religioso quanto secular. Também está aqui com a gente o pastor Marcos, da nossa igreja ali de Cancela Preta, na nossa região lá de Bangu, né? Pastor Marcos, seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, pastor Ednilson Lima. É um prazer estar aqui também com o pastor Osmar e agradecer também aí por esse convite maravilhoso. E vamos aí estar aí falando com esse povo abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, como eu já falei com vocês, o nosso programa de hoje vem comentando política e religião. A gente vai discutir sobre esse assunto. Mas discutir no bom sentido, né? Porque a gente não tem discussão entre nós, né? Não. Só falta a gente sair no tapa agora aqui. Só falta a gente sair no tapa agora aqui por causa de política e de religião, né? Aí vão Três dizer, pastores. Aí vão dizer assim, não falei que não é para falar de política e religião. O pessoal fala que não se discute, é política, futebol... No mundo fala isso, né? Política, isso. Futebol, e tem outro aí que eu esqueci agora, que a pessoa fala, não fala isso aí não, porque religião, política e futebol, né? Não se discute. Mas a gente aqui discute com a boa intenção de levar para você um entendimento. Eu creio assim, a gente vive nesse mundo, e nesse mundo a gente precisa aprender a discutir sobre tudo, a falar sobre tudo. A gente precisa tocar em todos esses assuntos, e até para estar preparado, nós como pastores... nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de assunto que surge em nossas igrejas. Você vem, às vezes, numa igreja e você, de repente, tem uma veia política e você quer falar sobre esse assunto. Aí você se sente mal porque o pastor não quer nem tocar no assunto. O pastor tem que saber tocar no assunto. Ele tem que saber falar sobre isso. Eu acho que a gente vive nesse mundo, pastores. E por viver nesse mundo, a gente precisa... entender um pouco de cada coisa. Quando a gente sair daqui e a gente for para a glória, tudo bem, a gente fala da árvore da vida, a gente fala vamos conversar um pouquinho com Adão, com Eva, esses dois principalmente, esses dois deixaram a gente emar os lençóis, né? Mas vamos falar com Moisés, como que ele abriu o mar, como foi essa experiência. Agora aqui a gente tem que falar sobre todos os assuntos. Eu queria perguntar a vocês, trazer o primeiro tópico desse assunto, que fala o que a história diz sobre a política na religião. O que a história fala sobre a política na religião? Eu vejo assim... pastor Ednilson, eu vejo da seguinte forma. Muita gente tenta desassociar, né, a política da religião. O mundo tenta desassociar a política da religião. Eu acho impossível. Foi impossível no passado, né? Foi impossível lá na Idade Média, quando começa essa história toda de fazer com que a igreja fosse laica, né? Com que o governo não pudesse... A igreja não pudesse envolver com as coisas políticas, mas sempre teve e sempre terá. Eu penso assim, né? Sim, na verdade, parece que começou com a igreja exercendo um poder muito grande sobre a política, né? A participação... talvez esse tenha sido o problema, né? A participação da igreja, ela que decidia, né? A história mostra isso para nós. E falar de política para nós, pastores, a gente vê... Lá atrás, quando Abraão teve que enterrar a Sara, ele poderia simplesmente falar, eu sou de Deus, Deus me chamou, eu quero essa terra aqui. Não, não é assim. Não é assim. Tem que haver um... Sim, não, a terra não é minha, a terra é de alguém. Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso. Então, veja que política não é só questão de
de pegar o título de eleitor e ir num lugar para votar, não. Política está em tudo que nós fazemos, né? Veja o caso do Abraão, que precisava de comprar uma terra para fazer dali um cemitério. Sim, sim. Ele não chegou metendo no pé, eu quero desse jeito. Embora muita gente faça isso até hoje, né? Até hoje muita gente mete o pé e entra na terra. É verdade. Até hoje. Pastor Marcos, também, assim, em relação a separar o Estado da Igreja, né? O Estado é laico. Até a Constituição apresenta pra gente o Estado laico, né? Uhum. Mas eu entendo isso de uma maneira muito diferente. Não sei se outras pessoas pensam como eu, mas como o senhor falou, o pastor Osmar que falou com a gente, o Estado laico, ele desde o início, lá quando cria, lá na Idade Média, quando a igreja começa a tomar conta de tudo, quando a igreja começa a preparar quem vai governar, quem não vai, tudo vai até a igreja para que a igreja decida. Qualquer decisão do Estado era decidida pela igreja. Essa ideia de laicismo, de Estado laico, vem daí. Isso não existe hoje. É por isso que eu fico assim, porque isso não existe hoje. Hoje não temos uma igreja que manda no Estado. Exato. Nem a igreja principal, essa que foi criada lá, que a gente não está aqui para atacar, não é, a ideia não é essa, atacar a religião de ninguém, mas hoje não tem uma igreja que manda no Estado. Então, eles querem manter uma coisa lá da Idade Média, hoje, nesse século, onde todo mundo briga para ter direito a aborto, onde todo mundo briga para ter direito à união do mesmo sexo. Quer dizer, eles avançaram, mas eles não querem que a gente avance, não. Exato. Quer dizer, não faz sentido, né? O senhor veja que para ter essa ideia, primeiro teve que afastar a igreja. Sim. Primeiro teve que afastar a igreja. Porque vai de encontro... A igreja caminha numa direção e, às vezes, a vontade humana caminha numa outra direção. Então, até é importante para as pessoas que nos assistem agora, um Estado laico quer dizer que não tem uma religião que você possa dizer essa é a religião desse país. Isso aí que é o laicismo que chama, não é isso? Não tem. Aí, por isso, nós temos várias. Está errado? Não tem certo, não tem errado. O certo é que eu tenho que respeitar, eu tenho que ter uma empatia por aquela pessoa e eu não posso esquecer que se botar a política nesse meio, não vai atrapalhar a igreja porque a igreja está acima de tudo isso. Mas eu entendo que o senhor está dizendo que quando a igreja ela tinha esse poder, as pessoas tinham um respeito maior pela igreja. Olha, não vamos fazer isso porque é contra a igreja. Aí tirou a igreja. A coisa pegava ali. Aí tirou a igreja, então agora, como é que faz o que quer fazer? Pois é. Mas assim, pastor Marcos, essa época que o pastor Osmar está citando, a gente tem uma igreja. Sim. Né, cheia de poder, fazendo tudo que você possa imaginar e mandando em tudo. Não é essa a realidade da igreja hoje. Entendeu? Por isso que, assim, tem que ter essa separação que se prega tanto, que se força tanto a barra para que haja essa separação, que a igreja não pode se meter em nada, cuida da sua vida espiritual, esquece o Estado, não se mete nisso. Isso não pode existir mais. Exatamente pelo que o senhor falou, exatamente pelo que o senhor comentou. Eu voto, eu pago imposto. Eu sou de uma igreja, o pessoal gosta de falar religioso, eu não sou religioso, a gente não vê desse jeito. Mas, assim, eu sou religioso, então, falando na linguagem deles, eu sou religioso, mas eu sou um cidadão como qualquer outro, como qualquer um que tem outras religiões ou que não tem religião nenhuma. Por que alguns podem se envolver em política e outros não? É como o pastor comentou, pastor, e eu sempre digo que a igreja está dentro do Estado. Não tem como separar. O próprio Senhor Jesus nos ensina, eu vejo assim, quando chegaram até ele, falando sobre se era certo pagar imposto. Aí Jesus, ele não falou aos discípulos, olha, não faça, não cumpra nada com o Estado. Não, ele falou, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Ele junta, ele não fala para que não tenha que fazer parte, que tinha que dividir o Estado, não. Né? Acaba estando unidos, né? Um com o outro, né? Perfeito. Entendeu? Então, a gente vê que esse ponto de política contra a religião termina gerando ali uma certa guerra ideológica, né?
Porque, bom, você fica... até entre os partidos políticos, você vê que cada um tem a sua ideologia, né? E eu diria que até entre nós, né? Porque você vê umas igrejas... Aliás, na última eleição agora a gente viu muito isso, né? A gente viu pastores indo a favor de um, pastores indo a favor de outro, pastores com certas ideias ideológicas é bom, né? Nada de redundância, né? Você vê algumas ideias de alguns pastores indo por um lado que é contra a palavra de Deus, mas para poder favorecer ou para poder ser aceito por aquele grupo político. Então, teve muito isso e essa discussão veio mais à tona por causa disso, talvez por causa dessa polarização dessa última eleição que a gente teve. Então, assim, essa guerra ideológica, a igreja, ela... O que vocês acham? A igreja, ela pode entrar nessa guerra ideológica comprando um lado... Teve uns pastores que foram bem, né? Bem veemente mesmo. Eu sou desse lado aqui e acabou, e vamos lá. O outro já queria guerra, o outro já via manso, já queria outro lado. Enfim, você viu várias coisas, vai falando assim, caixa alta, para não criar problema. Eu não quero problema nem para mim, nem para vocês. Porém, assim, será que até dentro da nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja de Cristo, né? Não a nossa igreja da graça, mas a igreja de Cristo. Não aconteceu isso nesse período aí que a gente está passando? Sim, eu acho que até é válido pelo fato de sermos livres, né? Para manifestar as nossas opiniões. O que deixa um certo desconforto é quando falta respeito. Quando eu quero e todo mundo tem que pensar igual a mim. Não. Eu acho que aí nem tá política, o problema, nem religião, né? Sim. Porque eu vejo assim, as pessoas falam isso da gente. Como se a gente fizesse isso, né? Então, a gente vai agora a uma reportagem sobre esse assunto. Depois o pastor Marcos vai comentar um pouquinho com a gente aqui sobre essa guerra ideológica. Mas vamos a essa reportagem e a gente volta já. Uma pesquisa do Datafolha aponta que mais de 80% dos brasileiros possuem alguma religião. Com isso, nos últimos anos, vemos uma grande inserção de partidos com viés religioso nas esferas do poder político. A pesquisa aponta ainda que mais da metade da população considera que política e valores religiosos devem andar juntos para que o Brasil possa prosperar. Entre os principais motivos que fazem com que as pessoas defendam que política e religião se misturem está a defesa dos valores da família e da igreja. Perfeito, é o que eu prego, é o que eu estava falando aqui com os amigos, né? Não tem como dividir isso não, gente. Não dá para você ficar falando de Estado laico, de Estado separado da religião, trazendo uma ideia lá de trás, uma ideia... Eu acho interessante que a pessoa, ela quer trazer a ideia de nós avançamos, nós não somos mais atrasados, né? Nós... crescemos muito, aprendemos muito, estamos numa época de desenvolvimento muito grande, mas quando fala desse assunto, parece que eles apagam tudo isso e voltam, né? Eu fiquei devendo aqui ao pastor Marcos para comentar um pouco sobre esse assunto, essa posição de um cristão, esquerda, direita, como é que o cristão deveria se posicionar então? Eu sei que o senhor falou no outro bloco, o senhor falou já sobre o texto que pedem o imposto de Jesus e ele manda pagar o imposto, né? A César que é de César, a Deus que é de Deus, mas o que o pastor teria para dizer no sentido da posição de nós, cristãos? Né? Pastor, a posição do cristão é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que sempre vai para o conservadorismo. Né? É aquilo que a palavra do Senhor diz, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é a minha base de vida, é a base de vida do cristão. É o que a palavra do Senhor fala, é o que a palavra do Senhor nos dirige e é aquilo que eu vou seguir. Nós vamos ver, no geral, pessoas indo para um lado, indo para o outro e nós fazemos a escolha. É o que a palavra do Senhor diz, né? Que Ele coloca diante de nós a escolha. E eu tenho que fazer uma escolha certa. E não tem como eu fazer uma escolha certa se não for na palavra. Ele é o que nos guia, Ele é o que nos mostra esse caminho. Sempre, né? E sempre. Então, se o senhor perguntasse a mim, o pastor Marcos, qual é a minha posição, eu sou conservador. Eu sou um conservador.
E a minha vida, assim, também eu levo esses ensinos à minha família, à minha casa, e assim eu acredito que deveria ser todos os cristãos, em nome de Jesus. Então, o conservador, acho que a Bíblia leva a gente a ser assim, né? A Bíblia, ela é muito clara sobre a nossa posição, né? Verdade. Em relação a isso. É sim ou não, a Bíblia é sim, sim e não, não. Não tem esse meio termo. Mas, ultimamente, a gente viu uma explosão, né? Uma explosão de igrejas cristãs, evangélicas, inclusive, que pegou esse conservadorismo e colocou lá para trás, completamente. E trouxe um avanço nesse sentido, e muitos gostam até, né? Algumas dessas igrejas são cheias, inclusive, de pessoas que não veem mais desse jeito. É preocupante, né, pastor Osmar? Porque, assim, o casamento continua sendo igual na Bíblia Sagrada, né? O relacionamento entre o homem e a mulher continua sendo a mesma, a posição de Jesus continua sendo a mesma. E isso não vai mudar. Eu acredito que exatamente nesse ponto aí é que vem a divergência. Porque se vamos falar de um candidato ele tem uma proposta. E vamos dizer que eu não fosse um cristão. Então, se eu não sou cristão, eu não sou temente a Deus, eu não tenho conexão com a Bíblia, né? Embora o nosso programa chama-se Conexão, mas vamos dizer que eu não tivesse nenhuma conexão com a Bíblia. E a proposta daquele candidato ali me agrada. Por quê? Eu não tenho conexão com Deus, ele também não, a proposta dele vai me agradar. Sim, claro. Mas a partir do momento que eu tenho uma conexão com Deus, que é o que o pastor Marcos acabou de expor, se eu tenho uma conexão com Deus, é justamente a proposta daquele que tem um parâmetro mais voltado para a Bíblia, é que vai me dar o norte, esquerda ou direita. Sim. Porque se eu sei que esse daqui pesa mais, obedece mais o lado cristão que vai me favorecer, é com esse aqui que eu vou ficar. Pegando esse gancho do pastor Osmar que está comentando aqui agora, o que vocês acham? O que agora vai pegar? O senhor falou que está sem conexão, o senhor está completamente conectado com a gente aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. E o Conexão é para isso, né? Para conectar a gente e a vocês, né? E ao assunto que está sendo abordado. Mas vamos lá, o que vocês acham de haver políticos com indicação de autoridades eclesiásticas? O missionário pode indicar que eu estou aí. Já estou avisando antes. Então, pastor, eu acho muito importante, verdadeiramente, como um missionário, né? Tem indicado, temos nossos representantes, são os filhos do missionário, o Marcos Soares, o Felipe, mas eu vejo que não somente, né, como o próprio tópico aqui fala sobre indicação para a área política, mas eu acredito que também para a medicina, também para o jornalismo, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, fazer a diferença. Eu estou entendendo o que o senhor está falando no sentido de que as pessoas veem com espanto, né? Com indicação de um cristão para um cargo político e até são desfavoráveis a isso. Muitos querem até impedir isso, mas seria um cargo como outro qualquer no caso, e a gente tem que entrar em todos os casos. E importante, né, pastor? Ter o ser representante, como o senhor até comentou, que política não se discute, futebol e religião. Mas são foi, exatamente... Isso aí já foi, né? Então vamos fazer a diferença. Não é com as indicações da nossa liderança. Vamos lá. Se o missionário... Vamos lançar o pastor Osmar agora como deputado federal. Sobrou, meu Deus. Vamos lá, deputado federal. Sobrou, meu E aí? Deus do céu. Bem, no caso desse pastor Osmar aqui, que deve ter algum outro pastor Osmar, esse pastor Osmar aqui, ele foi chamado para o altar. Aí o senhor não abriria a mão? Não creio que eu abriria a mão, porque não é... O seu chamado. Não é o meu chamado. Isso. Porque eu acredito, assim como eu não sei construir uma casa, eu sou muito ruim com a colher de pedreiro na mão, também para estar lá na cama... Pelo menos a colher de pedreiro é ruim, né? Só não a outra, ó. Olha, amigos, nós vamos agora ao intervalo bem rapidinho e já voltamos com Conexão.
Voltamos com Conexão, eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós estamos falando de política e religião, aqui na mesa com o pastor Osmar, nosso pastor lá de Rocha Miranda, pastor que saiu da Glória para Rocha Miranda, da Glória para Rocha, né? Desse jeito. No sentido inverso. Primeiro a gente vai para Rocha, que é Jesus, depois vai para a Glória. Então. Mas um dia você vai para a Glória, mas agora não, né? Não, agora eu tô saiu da na Glória, Rocha, né? Não, eu nem digo que saí da Glória. Eu tô na Glória Tá ainda. na Glória ainda. E mais do que nunca, porque eu tô na Rocha. Estamos também com o pastor Marcos, da nossa igreja lá, da Cancela Preta. Pastor Marcos também, para comentar aqui com a gente. A gente terminou o bloco anterior, pastores, falando sobre se tem que haver políticos com indicação de autoridade eclesiástica. A gente fez um pequeno comentário muito rápido. Tem que haver, até o pastor deixou claro que na posição dele tem que haver. O senhor também, né? Eu até fiz a brincadeira, mas se fosse o senhor hoje. Eu também acho que tem. Porque assim, quem é que vai lutar pela nossa causa lá, né? Sim. Será que o pecador ou aquele que tem a sua religião, ele vai se preocupar com os nossos princípios? Aliás, eu acho que nunca tivemos uma geração que os nossos princípios foram tão atacados, tão desprezados. Eu vou usar essa palavra, é forte, mas eu vou usar. Nossos princípios foram tão desprezados, né? A intenção de desprezar nossos princípios tem sido fortíssima, inclusive no meio político, tem sido muito fortíssima. E se a gente não se impor também, daqui a pouquinho a gente não tem nem mais o que fazer dentro da igreja, porque não vai poder pregar nada dentro da igreja, né? Sim. Então, assim, tem que haver políticos com indicação de autoridade eclesiástica. Não é que tem que haver, mas é necessário. Sim, é importante, porque o que a gente espera? Que aquele político que a gente indicou, né, que foi indicado, você espera que mesmo que ele venha governar para todos, porque eu acredito que política é isso, eu não posso eleger uma pessoa para governar para mim. Ele está ali para todos, porque todos pagam imposto, ou pelo menos deveriam pagar. Mas eu vou acreditar que aquele político que a igreja, vou chamar de igreja, indicou, como o senhor disse, ele vai primar pelos interesses daqueles que votaram nele, né? É interessante, pastores, porque assim, isso que o irmão acabou de falar, na prática, não é bem assim não, né? Não. Na prática é igual falava a minha mãe antigamente, quando a minha mãezinha estava viva. Minha mãe falava assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, filho. Era assim que ela falava, entendeu? E é verdade, na política você vê que é assim. Mas a gente vota num cidadão ou numa cidadã com a ideia de que ela vai governar para todo mundo. Ela vai lutar por todos, não só por um grupo, né? Sim. E essa é a grande discussão, porque o pessoal fala assim, tem uma bancada evangélica lá no Congresso. Essa bancada evangélica só quer saber dos interesses, mas tem outras bancadas também. Sim. Tem bancada LGBT, tem bancada LGBTQI+, e não sei mais quanto, tem bancada de religião afro. Quer dizer, todo mundo tem sua bancada. Eu acho que todo mundo tem que, como o senhor falou, todo mundo tem que governar para todos, mas que cada grupo tem o seu, isso é inegável. Não é só questão da religião, né, pastor Marcos? É verdade. Esse governo tem que ser para um todo. Eu venho agora lembrar aqui sobre até o próprio José, que quando foi levantado o governador do Egito, e lá ele sendo usado para poder, primeiro dos 7 anos que veio de prosperidade, ele guardou, e veio a escassez, e depois, quando veio um momento difícil, não foi somente para o povo egípcio, mas foi todo mundo. Todo mundo foi beneficiado de alguma maneira, né, com aquele governo de José, né? E no caso do José, que é bem lembrado, no caso do José, a gente vai lembrar que ele não chegou no poder e já foi correndo abençoar a família dele, não. É verdade. Né? Ele realmente governou ali no Egito, foi uma mão de ferro, digamos assim, ali no Egito, ganhando o respeito de todo mundo, fazendo esse trabalho de guardar 7 anos, para depois fazer do Egito uma grande nação como se tornou. Já era poderosa, se tornou ainda mais depois daquilo, né? Mas ele governou para o governo dele, para o Egito, para o faraó, mas ele abençoou todos que iam até ele naquela época, né? E pastor, não foi assim...
agora que eu tô aqui, agora eu vou dar boa vida pro meu pai, pelo menos, já que meus irmãos tentaram me matar, tentaram me rejeitar, pelo menos o meu pai eu vou trazer para perto. Mas a gente não vê o José indo atrás do pai dele desesperadamente. Quando teve oportunidade, ele abençoou, mas ele não se aproveitou da posição dele para chegar lá e fazer isso. E a gente vê muito acontecer isso na política aí. E aí, por aí, o senhor vê exatamente o que nós estamos falando. José, ele poderia falar assim, vamos alimentar só o povo do Egito. Hebreu. Ou só o povo hebreu. Não. José, ele fez o papel que a gente espera até dos políticos. Porém... Inclusive os cristãos evangélicos, né? Pelo menos eu voto nos meus candidatos, né? Sim. Todo mundo sabe quem são, e eu voto neles, são da nossa igreja, mas eu espero que ele faça coisas, lutem por nós, pelos nossos costumes, né? Mas que eles também abençoem a sociedade como um todo, né? Sim, afinal de contas, quando nós pedimos voto para um candidato, a gente espera que aquele candidato lembre que ele está ali para governar para todos, mas dentro daquela ideia da Bíblia. Aí é um ponto que a gente precisa, né? Dentro da ideia da Bíblia. A gente não consegue ver. Outro dia, pastores, eu comentava lá na igreja que cantores evangélicos, gospel, que não respeitam a palavra de Deus, não se criam com a gente, não se criam em nosso meio. Porque o nosso meio, ele tem um princípio, que é a palavra de Deus, né? Então, se aquele cantor acha que vai bagunçar, não bagunça. Você vê que pode ter o sucesso que for, ele cai. Ele perde o sucesso na hora, Sim. Quando a gente vê que ele não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. O político a gente não vê bem desse jeito, porque a gente sabe que tem N coisas para a pessoa resolver. Mas o mínimo de respeito à palavra, a gente espera que esse político tenha, para que ele não faça nada fora dos princípios que a gente entende. Certo. Né? Com certeza, porque, afinal de contas, depois vão perguntar para quem pediu voto para aquele político ali, né? Você falou para eu votar nele e agora olha o que aconteceu. Aliás, teve até um rapaz na eleição passada que eu falei assim para ele, poxa, precisamos falar mais. Aí ele falou assim, eu não falo não. Perto da onde eu moro, eu não falo não, porque se o político fizer alguma coisa errada, vão cobrar de mim, não da política. Mas assim, parece que tudo que diz respeito à nossa fé é potencializado, né? Sim. Quando a gente vê isso em todos os meios, mas quando é com a gente, parece que a coisa piora. Mas acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente prega a moral, a gente prega a honestidade, a gente prega a verdade, então a gente tem que ser cobrado por isso mesmo. Bom, eu queria trazer um próximo tópico aqui pra gente. A política define as nossas leis, isso é fato, certo? A política lá tem o legislativo, tem o judiciário, tem o executivo, lá se cria as leis, lá se executa as leis. Então, a política, ela define as nossas leis. Mas, por causa disso, a gente corre-se um risco da religião separada da política. Porque, assim, se a política, ela cria as leis, né? Se ela prepara as leis que vai reger o nosso Estado, então, e a nossa vida, claramente, vai reger a nossa vida, então, como que a religião pode ficar separada? No meu ponto de vista, é um risco grande, né? Se eu separo a religião disso e ele vai depois fazer lei para mandar na minha vida, quer dizer, então a religião realmente, deveria estar junto. Qual é o risco assim que vocês entendem? Bom, digamos que no nosso país agora esteja separado. Vamos pensar desse jeito. Está separado. Religião, política, religião não se mete, pastor não pode ser candidato, membro da igreja não pode ser candidato, não tem mais mistura. Qual seria o perigo disso? Pastor Marcos, o que você entende aí de perigo nisso? Ia ficar meio complicado, né, pastor? Ia ficar bastante complicado, separando... Porque a igreja também, né, vamos dizer assim, dependemos dessas leis. Sim. Dependendo das leis que vai trazer, de alguma maneira, temos os nossos representantes, trazer os benefícios que a igreja precisa. Porque a igreja, como eu comentei, ela está dentro do Estado. E aí um complementa também um outro.
E a igreja necessita disso. Quer dizer, um exemplo, vou dizer um pouco da minha igreja, né? E que lá dentro da igreja eu necessito de algo dentro da política, eu vou procurar os meus representantes, seja, né, os meus candidatos, que vão de alguma maneira trazer um benefício, né? E se eu separar isso, a quem eu vou buscar? A quem eu vou lutar? Quem vai ser o meu representante? Né? Assim, pastor Osmar, a igreja é feita de gente. Sabe, eu bato isso direto. A igreja é feita de gente. Acho que tem algumas pessoas que pensam que a igreja é feita de outra coisa, sabe? A igreja é feita de gente. Gente que paga imposto, gente que trabalha, gente que movimenta esse país. O grande perigo, eu vejo, é que hoje nós somos mais de 40%. Se for contar todos os cristãos, inclusive de outras religiões, quase 100%. A gente é um país cristão, na maioria. Sim. Então, se você separa e aí não pode mais, o grande risco, eu acho que chega a ser... É fato, é iminente, né? Isso aí. É iminente, né? Chega a ser iminente. Você vai ficar completamente excluído e o nosso país vai virar de ponta cabeça, porque um país que é quase que todo cristão, mas o cristão não vai poder falar nada, não vai poder ser representado por ninguém. Então, esse risco aqui é iminente. Eu vejo, respondendo essa pergunta aí, você pega o livro de Marcos, lá no capítulo 16, salvo engano, quando o Senhor Jesus ele fala, ide por todo mundo. O 16. Não é isso? Ide por todo mundo. Para quê? 16 e 17. Não é para evangelizar, não é para fazer discípulo, não é para batizar nas águas, não é para salvar. Aí vem um político e diz assim, eu vou criar uma lei que é proibido falar de Jesus. Proibido evangelizar na rua. Aliás, tem uns Exato. Uns troços desses por aí querendo impedir de evangelizar na rua. No trem já aconteceu, né? No trem, acho que é proibido você falar de Jesus no trem. Sim. É proibido. Em algumas escolas também é proibido. E quem é, assim, novo igual a mim, lembra que... no Rio, não, que a coisa é séria. Quem é novo igual a mim, lembra que se cantava o hino nacional antes de entrar na sala de aula. A mãozinha no ombro. Então, e era desse jeito, né? Quem é novo igual a mim, graças a Deus, sou também. Então, lembra que cantava o hino nacional. Daqui a pouco não pode mais cantar o hino nacional. Sim, o hino nacional. Rapaz, é uma loucura, cara. Eu tô no meu país e não posso cantar o meu hino. Exatamente. Não pode botar uma bandeira nacional. Pede as crianças de hoje para cantar o hino nacional. O hino da bandeira, pede. Não pode. Daqui a pouco, não sabem. Nem a oração do Pai Nosso não pode mais fazer. Aí, respondendo essa pergunta então, aí, é um risco que já está e sem ter uma separação real. Sim. Já está em curso. Já está em curso sem uma separação. Imagine se houvesse realmente a separação. Eu queria ainda perguntar uma coisa para vocês. Aproveitar que vocês estão aqui, a conversa está boa, estão conectados, todo mundo conectados. Muitos políticos se dizem cristãos. A gente sabe que alguns só se dizem para... É aquela história, quando vai chegando essa época de eleição, todo mundo vira cristão e o pessoal começa a chegar na igreja, enfim. A gente já passou por isso, somos pastores, já vimos isso acontecer. Mas muitos se dizem cristãos. Não corre o risco dessa pessoa que se diz cristão ser eleito pela igreja e depois dar um mau testemunho e sujar não a Deus, que Deus não vai sujar Deus nunca, mas sujar o coração das pessoas em relação à fé, sujar o coração das pessoas em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao que a gente prega na igreja, né? Porque já é uma luta, né? Para você ganhar uma alma, para você converter aquela pessoa, libertar aquela pessoa, a gente já enfrenta essa luta toda. E, de repente, se um político que se diz cristão chega lá e começa a fazer besteira, para não falar outra coisa, né? Começa a fazer, vamos usar essa palavra, sujeira, quer dizer, como fica o coração, né? Como fica o coração daquela pessoa que votou, que esperava e de repente... Isso também é algo que acontece, logicamente acontece, mas acontece em todos os outros segmentos também. Não é só na gente, é o que eu falei, tudo que é com a gente é potencializado, mas acontece em todas
Em todos os segmentos, todas as esferas. Mas, assim, isso aí realmente pode acontecer e, infelizmente, tem acontecido, né? Mas não é sujar a Deus, mas é sujar o coração daqueles que confiaram, né, que ali seria feito algo de Deus, né? Daí a importância até do programa Conexão, né? A importância do programa Conexão para o telespectador entender que nós temos o nosso pensamento. E minha mãe dizia que coração dos outros é terra que ninguém conhece e ninguém pisa. O cristão, ele precisa entender, o cristão, o espírita, o católico, todo mundo precisa entender que o caráter de uma pessoa não pode ser medido por outra. O caráter daquela pessoa é medido pela atitude dela. É o que ela faz é que vai mostrar quem ela é. E por que eu digo isso? Porque a pessoa chega e diz assim, me apoia. Não, porque eu vou fazer isso, isso e aquilo outro. Você confiou no que ela disse. Agora você se comprometeu com o povo, né? Eu estou falando de pastor pro candidato. Se aquele candidato fizer algo errado, as pessoas já falam assim, poxa, será que o pastor está junto? Não, o pastor não está junto. Pelo menos não é para estar, né? Não é para estar. Pelo menos não é para estar. Não é. Agora, a pessoa não pode deixar Deus por causa daquele mau testemunho. Sim, com certeza. Porque senão ela vai jogar Mas eu digo até de pessoas que nem convertidas são, né? Sim. Porque aí ela espera que de uma pessoa que se diz cristã, ou seja, anda pela palavra, dela virá honestidade e correção. Nós vamos agora ao Povo Fala, para ver o que eles deram de opinião nas ruas. Aí depois a gente volta para discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então. Sim, porque uma coisa anda ligada com a outra. A política é a nossa vida humana e a religião é a nossa vida espiritual. E dois têm que andar em harmonia. Não, porque cada um tem sua opinião. Eu acho que tem que respeitar cada um a opinião do outro, a religião do outro. Sim, é o nosso futuro. É acerca das crianças, né, dos jovens, as leis, e tem que se discutir. Não, porque eu acho que não dá certo. As pessoas brigam e acho que todo mundo tem que respeitar ter a sua opinião e as pessoas respeitarem, né? Mas acabam não respeitando, acaba dando confusão. Sim, porque são coisas essenciais no nosso dia a dia. Eu não digo nem tanto religião, mas a política sim, né? Como eu vou dizer, seria para nossa educação, para nossa economia. Então a gente tem que discutir sim, apesar de cada um ter uma opinião, mas tem que ser discutido. A gente tem que discutir isso sim. Então, não, sim, não, sim, não. A verdade, pastores, é que essa discussão ela não vai acabar nunca. Não. ela precisa existir. Não é discussão no sentido de briga, né? Eu fico pensando naqueles filósofos lá do passado, né? Como é que eles iam para aqueles lugares lá, ficavam um discutindo suas ideias, outro discutiam a ideia do outro, e ficava aquela confusão danada, todo mundo falando até... E eles iam chegando a um denominador comum às vezes sim, às vezes não também. Mas é política, faz parte disso, né? Política, aliás, começa ali, né? Sim. A política vai começar ali. Então, assim, sempre vai haver isso, né? Essa é uma discussão que tem que ser sadia, nem sempre mas tem que ser sadia, mas que eu acho que entre nós, aí trazendo para o nosso lado, dentro da igreja, eu acho até que nós, pastores, temos um papel importante nisso, porque a gente precisa levar o nosso povo a discutir mais isso, a conversar mais sobre isso. Porque a palavra discutir dá uma impressão de que vou pegar a marreta e vou dar na tua cabeça, né? Mas, assim, a gente precisa conversar mais sobre esse assunto, né? Com certeza. E a igreja precisa amadurecer, né? Exatamente. O senhor mesmo disse, igreja são pessoas. Então, nós precisamos, de uma maneira geral, amadurecer. Por que nessa matéria que a gente acabou de assistir, o Povo Fala, ideias diferentes. Algumas concordam que deve se misturar, não deve se misturar e tal. Isso sempre vai existir. Agora, tem que haver uma conversa e a igreja precisa evoluir para entender que se não houver essa conversa, né, para nos falar discussão, se não houver essa conversa, nós nunca vamos chegar
Eu vou dizer assim, a lugar algum. A lugar algum, a gente não vai pra frente. Então, eu não tenho que torcer, eu não tenho que torcer pelo o Flamengo do senhor, nem o Botafogo do amigo aqui. Né? Quer dizer, mas a gente conversa a respeito de futebol. Então, em João 7, no versículo 1, fala que Jesus, ele andava pela Galileia e ele já não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Eu até comentei isso aí um pouquinho com vocês já. Quer dizer, Jesus, ele sabia viver nesse mundo. Uhum. Ele sabia lidar com as pessoas, ele lidava com política, ele lidava com vícios, ele lidava com doenças, ele lidava com pessoas importantes, pessoas não importantes. Jesus sabia lidar com as pessoas. Eu acho que a política faz parte da nossa vida, acabou. Não tem essa história de porque eu sou evangélico, porque eu pertenço a uma igreja, ou a própria igreja, ou a liderança de uma igreja não pode, não deve lidar com isso, porque é a nossa vida. A política está em tudo, irmãos. A política é quase que uma religião. Ela está em tudo e em qualquer lugar. Desde os primórdios tem política. Então, como o senhor citou no princípio, do Abraão que teve que conseguir a terra. E esse eu acho que Jesus, ele dá uma lição ali quando ele está na Galileia e ele é para ir para a Judéia, mas ele fala, não vou para a Judéia porque tem gente querendo me matar lá. Então ele tinha uma prudência, né? Jesus não era medroso, não era sem fé. Então ali ele está me ensinando uma prudência, né? Sim, certo. Bom, deixa eu ver aqui na minha cola, né? Vamos agora resolver o X da questão. Vamos lá. É isso aí, amigos. Bom, nós falamos sobre política e religião e, bom, devemos falar de política na igreja? Sim, é o que eu entendo. Você talvez discorde de mim, é um direito seu, é uma discussão sadia, deve ser. Acho que nós todos entramos nesse acordo, né? Nós temos a mesma percepção, né? Devemos falar de política, lógico, não é falar de política subir no púlpito para pregar política, né? Isso. Mas conversar sobre política, conversar entre os membros, conversar na igreja. A igreja precisa entrar no assunto política. Bem rapidamente, que eu já vou pegar o endereço de vocês para a gente estar terminando. Eu continuo batendo naquela tecla. O problema não é a política, o problema é a politicagem. Eu continuo batendo na mesma tecla. A política é boa, eu preciso dela. Como até para levantar a porta da igreja, eu preciso da política para isso. Pois é. Mas a politicagem é que estraga. Exatamente isso. Eu vou usar o próprio tema, vamos que a política e a religião tem que estar conectado. Tem que conectar. Pronto, fechou agora. Olha só, o senhor está, então, Rocha Miranda. Dá um endereço pro povo aí. Em frente à estação de trem do bairro de Rocha Miranda, ali na Conselheiro Galvão, 1004, neste domingo, às 8 horas da manhã, eu, pastor Osmar Silva, estarei aguardando por você. Conselheiro Galvão, 1004, em frente à estação de trem ali de Rocha Miranda. Seu endereço, pastor Marcos? Na Estrada da Cancela Preta, 326 em Realengo, ali que esquina com a Avenida Brasil. E estarei domingo, às 8, às 10 e às 18 horas, aguardando a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, eu estou ali na rua Coronel Tamarindo, 2030. É a nossa sede regional de Bangu. E eu quero que você compareça. Domingo está muito forte a reunião de domingo. Nós estamos orando, buscando a Deus. 7, 9 e meia, 15 e às 19 horas. E eu tenho certeza que... 18, perdão, domingo. 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Falando de domingo. 19 durante a semana, quarta e sexta-feira. Até a gente confunde, tá? É política. Tudo é política. Olha, nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Certo. Tá? Prazer, pastor. Estamos conectados, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amigos. Até o próximo Conexão.